Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 69 da biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos no capítulo Um Santo em Cosmópolis. Toda a atividade de João em Constantinopla pode resumir-se numa frase ao mesmo tempo simples e ambiciosa. Sentiu o dever episcopal em todas as suas dimensões. Nem por um momento lhe cruzou a mente a tentação de converter a cátedra em pedestal, a sede em assento de banquetes. A nova dignidade não constituiu para ele senão um convite constante a uma abnegação sempre renovada, dia a dia, minuto a minuto. Desde o primeiro instante, procurou adequar-se ao perfil do bispo cristão que havia traçado nas páginas do Tratado sobre o Sacerdócio. Vamos ver o que ele fala. Abre aspas para São João Crisóstomo. O atleta que não desce a arena e não combate pode ocultar a sua fraqueza. Mas quando se despoja das suas vestes para entrar na luta, logo todos veem quem ele é. Deve, pois, o bispo estar animado de um zelo incansável, de uma pureza de costumes acima de toda censura. Deve, por assim dizer, armar-se de uma couraça de diamante, examinar cada um dos seus gestos, vigiar o seu séquito, estar atento para que não haja em si ponto fraco ou desguarnecido por onde o inimigo possa feri-lo. Todas as feridas são mortais para um bispo. Que não esqueça que inimigos sedentos o cercam e, o que é pior, inimigos mascarados de amizade. Deve o bispo ser sério, sem altivez nem rudeza. Seja temido e amado ao mesmo tempo. Tenha zelo e firmeza, aliados à doçura. Fecha aspas para São João Crisóstomo. Quem imaginar João Crisóstomo como um mero moralista resmungão, ainda que genial e inspirado, como um Hércules cristão, sempre de massa em punho, pronto para golpear com ela a hidra do vício, pensará que a sua primeira preocupação, ao ver-se metido naquela cidade babilônica, foi subir ao Sinai para dali lançar raios e trovões. Nada mais falso do que essa imagem. A primeira medida que João tomou, depois de enviar, conforme o costume, uma carta ao Papa Cirício, em que lhe comunicava a sua nomeação, foi organizar a sua própria casa, a residência episcopal. Não queria ser apanhado em falta numa recomendação que era dele mesmo. Abre aspas para a recomendação dele. Há coisa mais triste do que um mestre que tenha que dizer aos seus discípulos, como único modo de salvá-los, que não reparem na vida
de quem lhes fala? Fecha aspas. Ao contrair o seu matrimônio espiritual com a igreja, celebrara também outro, mais austero, com a pobreza. Aliás, o noivado com esta, a pobreza, datava da época em que, após a morte da mãe, se desfizera de todo o seu patrimônio, distribuindo-o entre os pobres. Agora, continuava a insistir na mesma linha mestra. Por ordem, disciplina, administração vigilante, nos gastos e na decoração da residência episcopal. O seu antecessor, Nectário, prelado de hábitos faustosos e gostos elegantes, havia querido que o palácio rivalizasse em esplendor com as casas senatoriais e esforçara-se por não ficar atrás da corte em luxo e ostentação, jaspes e alabastros em abundância, pinturas murais e móveis raros e dispendiosos decoravam todos os aposentos. Ao tomar posse daquele domicílio, João não tolerou nem por um momento o que quer que lhe parecesse mero enfeite profano. Com gesto de exorcista, desterrou dali todos os luxos, mandou vender os tesouros e aplicou o produto no seu investimento predileto, os pobres. É que, atitude não excessivamente difundida entre os reformadores sociais, acreditava realmente naquilo que pregava. Abre aspas. Os pobres são os nossos defensores contra o demônio, como os soldados contra os bárbaros. Fecha aspas, frase de São João Crisóstomo. O dinheiro reunido com a venda das tapeçarias foi destinado à construção de um hospital. O dos móveis, candelabros, banheiras de mármore, espelhos e quadros, a de um albergue para peregrinos. E a cozinha, com todas as instalações, foi parar num asilo. Por fim, a cama de seda, veludo e madeiras exóticas em que seu predecessor costumava dormir, seguiu o destino do resto do mobiliário, sendo substituída por um leito de tábuas com um único cobertor a título de proteção contra o frio. Veja a riqueza desse negócio, né? Você vê, com o dinheiro reunido da venda das tapeçarias, o dinheiro, né, foi destinado à construção de um hospital. Os móveis, candelabros, banheiros de mármore, espelhos, a de um albergue para peregrinos. E a cozinha, eu imagino, né, foi para um asilo. Incrível isso, né? A riqueza que era isso, né? A casa episcopal, né? A diocese, né? O centro da diocese, que é a casa do bispo, né? Quando o pessoal do serviço ousou recordar-lhe que o patriarca de Constantinopla era o segundo bispo mais importante do mundo e devia por isso respeitar o protocolo, recebendo altas personalidades e o próprio casal imperial, João respondeu-lhes que a sua função não era precisamente a de estalajadeiro, mas de médico e pai espiritual. Então aqui a gente vê também a pretensa desculpa que se dava, né, que o bispo anterior talvez tivesse dado, não é?
é que a casa do bispo tinha que ser tão luxuosa quanto a dos senadores, né? Porque ele recebia esse pessoal na casa dele, né? Essas altas personalidades. E por isso tinha que ser uma casa suntuosa, né? Essa era a desculpa. Enfim, sempre foi essa a desculpa, né? Desse luxo. Então, ele respondeu, né? Enfim, o que ele tinha que responder, né? Que aquela casa era de médico e pai espiritual. E não somente os despediu a todos os empregados, né? Depois de gratificá-los generosamente, como vendeu toda a baixela e mobília destinada às refeições, ingressando o produto, como sempre, na caixa dos pobres. Há quem conte, ainda que não seja comprovado, que certa vez mandou vender vasos sagrados para acudir a uns indigentes. Seja ou não verdade, o certo é que, mesmo ao levantar voo desta pobre terra, nos arrebatamentos da sua eloquência, nunca se afastou tanto do chão que deixasse de ouvir o queixume dos que sofrem. Também chamou a si o controle do erário eclesiástico. As receitas vultosas eram, por vezes, mal destinadas, quer por incúria, quer por má vontade dos administradores. Diante disso, João fez severas restrições, selecionou o pessoal e passou a fiscalizar as contas. Essa atitude granjeou-lhe alguns inimigos, como não podia deixar de ser, mas permitiu-lhe dispor de somas respeitáveis para organizar as suas obras de caridade. A residência episcopal ficou, pois, reduzida a uma pobreza cenobítica, saudades do deserto, e os aposentos despojados de todo o ornato. A única obra de arte, se é que chegava a sê-lo, que mereceu graças aos seus olhos, foi um retrato de São Paulo, que presidia o seu gabinete de trabalho. Era natural, não podemos imaginar maior afinidade do que a de João experimentava pelo apóstolo. Lia e relia as epístolas paulinas com uma fruição que nunca diminuía, e era ali que alimentava o fogo do orador. Quer seja verdade, quer não, vem muito a propósito citar aqui o episódio narrado por um historiador piedoso. O secretário de João, querendo descobrir qual o segredo de toda aquela eloquência, pôs-se um dia a observá-lo através do buraco da fechadura, tão inocentemente como se tratasse apenas de espionar os ingredientes de uma receita de cozinha. E viu o apóstolo Paulo sentado na borda da mesa, ditando frases e pensamentos que João anotava diligentemente. A forma do relato pode ser invenção da lenda, mas no fundo a substância não o é. Interessante aqui ele falar historiador piedoso, né? A gente tem sempre que, na história de santos, né? Tem sempre que tomar cuidado quando a gente vai ler uma biografia com esses historiadores piedosos, né? Porque eles tendem a, enfim, a contar histórias que não são verdadeiras, né? Mas, enfim, a gente pode muito bem imaginar, né? São João Crisóstomo escrevendo uma de suas obras, ou homilias, numa mesa,
em que recostado na mesa estivesse o apóstolo, né? São Paulo. Na verdade, São Paulo foi sempre a grande influência, né, de São João. Durante toda a sua vida, João ajustou-se aos parâmetros da mais estrita ascese. Como disse Lacordaire, toda grande empresa moral que tenha por objetivo a reforma da humanidade parte sempre deste princípio: submeter a carne ao espírito. Lacordaire é aquele francês que reconstituiu, né, a ordem dominicana na França depois da proibição da existência dela pela Revolução, né? Nós lemos do padre Lacordaire aqui a biografia de São Domingos, né? Não sei se vocês lembram disso. Era um padre muito famoso na França, né? Embora de matizes modernistas, mas um grande padre, pregador oficial por muitos anos, né? Da Notre-Dame de Paris. Então ele cita aqui a grande empresa moral, né, de quem quer reformar, ou quem se diz reformador da humanidade, né? Submeter a carne ao espírito. Ninguém jamais pôde fazer seu, com tanta sinceridade, como o bispo João, este aforisma italiano: nós siamo contra la vita comoda. Neste ponto, foi sempre um arrojado imitador do seu homônimo, que, vestido de peles de carneiro e alimentando-se de mel silvestre, pregava a penitência nas margens do Jordão. João Batista, né? Nem mesmo uma longa e difícil enfermidade, com a qual, por assim dizer, inaugurou o seu episcopado, pois alude a ela numa das suas primeiras homilias, pôde persuadi-lo a atenuar um pouco o rigor. Quanto a fazer penitência, era impenitente. E é já que entramos no paradoxo. E já que entramos no paradoxo, bem podemos acrescentar que o jejum era o seu alimento, o trabalho, o seu descanso, o sofrimento, a sua felicidade. Em relação às refeições, também não houve emenda. Dava tão pouca importância ao assunto que muitas vezes se esquecia de tomar as refeições ao longo do dia, em parte porque os seus deveres pastorais o absorviam de todo, em parte porque perdia a noção do tempo com a sua meditação concentrada. Aliás, em matéria de cardápios, atinha-se aos mesmos dos seus tempos de eremita. Legumes, que preparava sozinho ou com a ajuda de algum monge. A única bebida era água. Quando aumentavam os calores, misturava-lhe algumas gotas de um vinho medicinal, preparado, segundo parece, com rosas maceradas, provavelmente um tônico prescrito pelos médicos da época. Já não é possível averiguarmos hoje como esse santo de Cosmópolis organizou o seu tempo. Temos de contentar-nos com saber que o empregava por inteiro em cumprir os seus deveres, por assim dizer, com um excesso de consciência. Umas vezes no altar, no enevoado cume dos mistérios divinos, proferindo com lágrimas as palavras da consagração. Outras, na tribuna,
desempenhando as funções de doutor e de profeta, numa gama que ia da conversação familiar à inspiração arrebatada. Outras ainda nas prisões, que visitava com frequência, levando pão e consolo aos presos, ou nos tugúrios dos miseráveis, pelos quais continuava a nutrir uma simpatia que qualificaríamos de obsessiva, não fosse santa. Algumas vezes, sim, também na casa dos magnatas e dos poderosos. Não, porém, para saborear um banquete ou granjear um sorriso, mas para interceder por um escravo, por um devedor garroteado pela usura, por algum abandonado. 3 ou 4 horas de sono. Digamos de passagem que era um enamorado da noite. Discordava um pouco da ideia, nisto coincidia com os boêmios e os poetas, de que a noite foi feita para essa vulgaridade que se chama dormir. Concedia que fosse verdade que se tratava de crianças ou de doentes, mas em relação às pessoas maduras e normais, não transigia com semelhante opinião. A poesia do silêncio noturno e o vago cintilar das estrelas penetravam-lhe tão fundo a alma que não se resignava a fechar os olhos diante de tanta beleza, trocando-a pela inconsciência. Então era um boêmio, né? O nosso santo, né? Gostava da noite. Isso provavelmente porque, obviamente, o dia dele era tão agitado que não deixava tempo para as coisas mais importantes pessoalmente para a alma dele, né? Enfim, há páginas inteiras das suas homilias impregnadas de uma impressão de infinita quietude, que revelam, a quem souber lê-las, o fruto de longas vigílias estáticas diante do firmamento, olhando para o céu, né? Era possível ainda, né, numa grande metrópole, na antiguidade, você olhar para o céu, né, e ver as estrelas, né? Hoje é impossível isso, né, por causa da iluminação, né? O único prazer corporal a que não punha freios era o do banho. Necessidade maiúscula num clima quente, como o de Constantinopla. Numa das suas cartas, escrita no desterro, nós vamos ver o desterro dele, queixar-se-á de que a falta de água não lhe permite ser fiel a este hábito. Com tratamento tão áspero, o seu corpo, já bastante trabalhado pelos jejuns e rigores dos seus tempos de monge, debilitou-se a tal ponto que as saliências do esqueleto apareciam como que esculpidas na pele tostada. A sua presença tinha qualquer coisa de fantasmagórico. O espírito fulgurava nos seus olhos doces e profundos, debaixo de uma ampla fronte. Todo ele era, por assim dizer, chama pura. Antes de empunhar o látego para castigar as desordens e os excessos, teve ainda em mente um segundo objetivo: promover uma sólida piedade entre o povo cristão. Então aqui nós acabamos de ver, né, como é que ele organizou, né, administrativamente a sua casa e a Sé,
né? A diocese, né? E lá era patriarcado, né? Então agora ele vai se preocupar com essa piedade sólida, piedade entre o povo cristão. E aqui o adjetivo sólida tem muita importância, né? Porque não é uma piedade que a gente conhece hoje, né? Não é uma piedade sentimental, né? Protestantizada, né? Certo? Como mestre pedagogo, compreendia que de pouco serve guerrear contra os vícios e pôr a nu a sua lealdade, a sua fealdade, se antes não se ensina às almas a amar a Deus. É somente depois de terem provado o maná celeste que as pessoas se desapegam a sério das cebolas do Egito. Que referência aqui o povo judeu, né, quando foi tirado do Egito, e durante 40 anos, né, foi alimentado por Deus com maná caindo do céu todos os dias. Esse povo, vendo isto na força deles, né, muitas vezes reclamavam de Deus, dizendo que preferiam estar lá no Egito como escravos, porque lá eles comiam cebolas. E o maná não caía cebola, né? Só caía pão. Então, enfim. É somente depois de terem provado o maná celeste que as pessoas se desapegam a sério das cebolas do Egito. É necessário inspirar-lhes estima pela piedade, para que possam convencer-se por si mesmas de que a felicidade do pecado não passa de mera ilusão. Nesse sentido, veio-lhe muito a propósito a luta que teve de empreender contra o arianismo. Acho que eu vou parar por aqui nessa luta contra o arianismo, porque aqui vai ter uma longa descrição que vai ser difícil no meio dela a gente parar a leitura. Sim, eu vou parar por aqui pouco antes da luta que ele vai empreender, então, contra o arianismo. Estou na página 74, né? Então, o que a gente pode imaginar do que nos foi contado aqui nesse capítulo, né? É o quanto essas maneiras de João deve ter causado inicialmente uma grande surpresa, não é? Então veja, tudo que ele fez na casa episcopal, não é? A venda dos móveis, a desmontagem daquele luxo que existia na casa episcopal, a venda daqueles objetos, tudo isso a cidade toda acompanhou, né? Certamente, né? Os poderosos da cidade acompanharam tudo isso, né? E esse tipo de ação, ele pode causar duas reações, né? Ou de admiração, de estima, né? Ou de uma certa repulsão, né? É como se com isso o bispo estivesse reprovando
o luxo da cidade, o luxo dos poderosos, né? Reprovando a vida dissipada desse pessoal, né? E nenhum poderoso gosta de uma tal reprimenda, né? Depois, nós podemos imaginar que aqueles empregados todos, deviam ter muitos, né? Da casa episcopal, embora tenham sido generosamente tratados nas demissões, também alguns não devem ter ficado felizes, né? E certamente fofocaram pela cidade, né? Então, toda essa ação de João, inicialmente, vai montando uma visão que a cidade e os poderosos da cidade vão construindo sobre ele. E isso vai, no futuro, desembocar em certos fatos da vida dele, que nós vamos ver aqui, que vai levá-lo ao desterro e à morte num desterro, né? Mas, obviamente, isso era inevitável, né? Era o destino mesmo desse nosso santo, né? E o seu comportamento apenas estava de acordo com o que Deus queria que ele fizesse, né? Com toda a formação que o Espírito Santo proveu a ele, todas as suas características intelectuais, etc, 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 né? Certo? Então, mas não nos esqueçamos de que essas ações iniciais tiveram um impacto muito grande para mostrar, inclusive, para essa, digamos, classe, essa casta dessa cidade tão importante no Império, né? Ou começar a mostrar que esse bispo era incorruptível. O que ele estava fazendo não era brincadeira. Não era possível entrar em acordo com esse bispo. Ou fazer algum tipo de conluio com ele, né? Vendo a vida que ele levava, né? Porque a vida que ele levava dentro da casa episcopal, certamente todo mundo sabia, né? A vida de pobreza, a cama dele, como é que ele vivia, o que ele comia, isso todo mundo certamente sabia, né? Porque tinha olhos em todos os lugares, né? Então, essa primeira descrição do Padre Félix vai nos já compor, vai compor para nós essa ideia de que o pessoal da cidade percebeu para uns a grandeza desse homem e para outros o perigo que esse homem podia representar, né, para a casta dos poderosos, né, da cidade, certo? Mas eu queria perguntar se há algum comentário que vocês queiram fazer, alguma observação. O Felipe levantou a mão aí. Professor, Sim. me chamou a atenção aquela frase, né, que São João Crisóstomo fala que soldado deve que não descer a arena. Eu vou voltar nessa frase e vou copiar e colar aqui. Mas uma outra passagem que foi lida sobre o hábito dele, né, das refeições, e eu
tenho procurado praticar isso, né? Na quaresma eu intensifiquei, né? O jejum, enfim, a abstinência. E aí, comparando com o que eu praticava na quaresma, essa quaresma agora, eu sei o que eu percebo agora, porque quando acabou a quaresma, a gente passou essa semana passada aí como pagão, né? Porque na sexta-feira não precisou fazer abstinência, então eu dei uma relaxada, comecei a comer. Eu tô morando aqui do lado da casa da minha mãe, aqui no mesmo terreno, então ela vem toda hora com comida para mim e eu agora eu não recuso. Então vem com vários tipos de pães e não sei o quê. E aí o que eu percebi? Por exemplo, quando eu estava na quaresma fazendo jejum, eu ficava sem comer, né, um tempo, fazendo sacrifício. E aí eu me concentrava nas coisas e assim, parece que o meu corpo ele reagia bem a essa situação, diferente do que a gente pensa, se a gente não comer, a gente vai ficar debilitado e nós não vamos trabalhar. Ora, eu tô comendo agora, assim, de manhã eu como, daqui a pouco eu vou, belisco um pouquinho, aí eu falo, nossa, olha como é que eu tô. Eu tenho que voltar ao meu hábito, né, para não deixar essa coisa se perder, né? Mas aí o que eu percebo? O meu organismo ele começa eu acho que digerir o alimento e eu desconcentro das minhas coisas e resumindo, em vez de eu fazer uma coisa mais concentrada, igual, não, mal comparando, né? O São João Crisóstomo, pelo que o senhor leu aí na passagem, ele, por conta das atividades dele, ele deixava de comer até esquecia. Então, o meu organismo está ali digerindo aquele alimento, está me atrapalhando a fazer as coisas. Então, eu não sei se eu estou distorcendo a coisa, mas é o que eu percebi, né? Mas é isso. Não é isso mesmo, Felipe. Esse negócio da comida com a saúde e com a vida longa, né? É só lembrar o seguinte: que os monges do deserto, que comiam tão pouco, tinha monge que vivia 120 anos. Tá certo? Então, o que a gente sabe hoje, ou que a tal ciência nos conta sobre essa questão de alimento, essas coisas todas, a gente precisa muito, enfim, considerar com muita atenção essas coisas, porque, se bem que hoje já existe uma linha de jejuns, né? Que fala que o jejum faz bem, enfim, para a saúde, né? Note que jejum para nós não é uma coisa que a gente adota para fazer bem ou mal à saúde, né? A jejum é um sacrifício, uma penitência que a gente faz. Agora, monges de deserto que comiam, como São João Crisóstomo, né? Viviam 120 anos. No caso de São João Crisóstomo, toda aquela vida cenobítica e eremítica que ele passou acabou sendo muito ruim para a saúde dele. Né? Então há casos e casos. Né? Mas a Ana Paula também, ou o Márcio, né, levantou a mão aí. É que me chamou a atenção logo no início do capítulo, quando o autor cita que páginas do tratado sobre o sacerdócio, né? Eu não vou ler tudo de novo, está aqui, aqui destacado, mas eu acho que aqui tem coisas que a gente pode e deve procurar lutar. Embora não sejamos sacerdotes, no sentido assim, total da palavra, mas a gente também tem um secto, né? Dentro de casa. Das amizades, né, que ele fala aqui, né? Mascarados de amizade. Então a gente tem que tomar cuidado, ele fala aqui, né? Tem que estar atento, vigiar, se vigiar, né? É verdade, é verdade. Eu acho que a gente, esses santos todos que a gente vê, então assim, ele fala, ó, tem um zelo incansável, uma pureza de costumes, coisas assim, né, professor? Que cada santo desses que o senhor lê a biografia com a gente,
nos dá conselhos, né? E aí eu fico me perguntando quando é que as pessoas vão começar, o que vai chamar a atenção, o que vai tocar a sensibilidade das pessoas, porque elas estão sentimentais, mas elas estão insensíveis. Uhum. Então, assim, o que vai tocar as pessoas para que elas entendam que é preciso fazer mudanças? Na própria vida, né? Sim, Não na vida dos outros. exatamente. Não, Porque na vida dos outros a gente tem vários conselhos. é fácil, né? É, O nosso olhar para os outros nos distrai de nós mesmos. é. Então, assim, quando, professor, que a gente vai se tocar, quando que as pessoas vão o que mais? Porque, assim, olha só, no nosso meio aqui, a gente lendo essas coisas, né? Isso já devia estar nos sensibilizando. Porque nós estamos aqui desde 2020 que o senhor faz essas leituras matinais. Eu nem sei Já quantas biografias a gente já leu. Não também sei. não sei. Não perdi a conta aqui. Eu tenho uma estante aqui atrás, ó, essa aqui, que é dos livros que eu já li. Um dia eu vou contar quantas. Você separou, né, os que o senhor... Fui separando, Uhum. mas não sei Porque quantos. a gente fala, porque o mundo, as influências do mundo, mas o mundo é feito de pessoas. Nós somos parte do mundo. Onde que nós estamos fazendo diferença? Então, nesse mundo? pessoas, Com o nosso comportamento. pessoas, circunstâncias e acontecimentos. Essa é a. Essas são as causas seguintes. Isso. É isso que nos influencia. Né? Mas as pessoas são engraçadas, elas não colocam como se o mundo fosse algo à parte, Ah, sim. do qual elas não fizessem parte. Sim. Entendeu? Eu faço parte do mundo. Então, se todo mundo, se todas as pessoas procurassem se melhorar, virasse o seu olhar para si próprio nesse sentido, porque hoje a gente está muito autocentrado naquilo que nos me desagradou, me doeu. Né? Mimimi, né? Isso, é muito mimimi, mas na verdade, a gente precisa, se a gente procurar melhorar a si próprio, isso vai fazer uma diferença. Se todo mundo procura melhorar a si próprio, isso vai fazer uma diferença nas coisas. Não só nas pessoas, mas todo o ambiente em torno dessa pessoa que melhore, ela reage de alguma forma. Ninguém muda sem as pessoas perceberem. Todo mundo à sua volta começa a perceber que você está mudando. Mas é engraçado que às vezes a pessoa fala assim, eu faço isso, mas fulano também faz. E daí que fulano faz? E daí? Daí que esse fulano seja seu irmão, seja sua mãe, seja seu pai. Não importa. Não. O que importa é que você precisa olhar para você, porque se tem alguém que a gente tenha um mínimo de controle, esse alguém somos nós mesmos. E conhecimento, né? Porque a gente conhece a gente como ninguém, né? Inclusive os defeitos. Não, você está coberta de razão. Assim, todos os santos, né, que falaram sobre esse assunto, recomendam a leitura da vida dos santos. Acho que na esperança de que algum santo, quando a gente lê muitos, vai nos tocar uma corda no nosso ser em algum momento e que nos vai influenciar, fazendo com que a gente mude de vida, que a gente perceba mais as nossas falhas, que a gente tenha a vontade da mudança da vida, né? E eu acho que é isso que a leitura contínua da vida dos santos pode nos trazer, né? Menos admiração. Eu acho que nenhum santo objetivava a admiração de ninguém,
né? Eles querem nos tocar de forma a que a gente mude de vida, né? E isso que você falou é importantíssimo, né? Extrair de cada frase da obra do santo, de cada ato da vida dele, algo que possa nos ajudar a mudar, né? Por exemplo, toda essa preocupação de São João pela diocese, pelo sacerdócio, é uma preocupação que a gente pode adaptar para nós. É como você disse, nós também temos um séquito em torno de nós. Nós também temos luxos em torno de nós, né? E isso é que é, de fato, aproveitar-se da leitura da vida dos santos. Quer dizer, o que esse santo está falando que eu posso me beneficiar disso na minha vida, na minha pobre vida, na minha circunstância, dentro de toda a minha vida, dos meus deveres de Estado, das minhas ações cotidianas. O que esse santo está falando que eu posso me beneficiar aqui, né? Por exemplo, o que na nossa vida nós podemos limpar, como o São João Crisóstomo limpou a sua casa na diocese. Que luxo excessivo que nós temos na nossa vida, que nós podemos abrir mão desse luxo, não é? Coisas parecidas com isso, você está absolutamente certa. A vida do santo, ela deve significar para nós um olhar para nós mesmos, né? E uma vontade de mudança. O Felipe falou aqui, parte da meditação de Santo Afonso de ontem vai ao encontro do que a Ana Paula falou. Quisera, ó amado de meu coração, que todos os homens conhecessem a ternura do amor que lhes tendes, para que todos vivessem unicamente para vos honrar e agradar, como desejais e mereceis. Viva ao menos eu, elevado sempre no amor de vossa beleza infinita. Santo Afonso é sensacional, né? Mas Professor, porque assim, eu não quero voltar a esse assunto de forma a polemizar, mas, por exemplo, se nós não somos capazes de levar a sério quando o padre fala, mantenha o silêncio dentro da igreja. É uma coisa simples, direta, todo mundo sabe o que é manter o silêncio, todo mundo sabe o que é a igreja, onde é que está. Por que as pessoas desobedecem? Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, as coisas mais elevadas ficam impossível. Porque se a gente não consegue obedecer uma ordem simples, direta, entendeu? Vinda de uma autoridade, porque o padre ali, ele age em persona Christi. A gente esquece disso. Completamente, então, toda hora. Pois é. Se ele falou para a gente se comportar assim, né? Eu não vou polemizar, eu não vou querer entrar naquela obediência cega de coisas que estão erradas. Claro. Não é disso que eu estou falando. Mas é completamente compreensível o que você está falando. Disso. Completamente compreensível. Aí, quando um santo, ou quando o próprio Senhor no Evangelho fala que é para a gente ser manso e humilde de coração e obedecer, a gente vai obedecer? Não vai. Não. A gente não vai nem entender do que ele está falando. E sabe de uma coisa? Essas são as mesmas, provavelmente, pessoas que falam assim, eu não entendo por que os santos falam da gente obedecer. A quem nós vamos obedecer? Porque nós não somos monges, nós não temos regras. Ora, a quem? Ao padre. Os seus deveres de Estado, a sua disciplina de oração. Isso é que a gente tem que obedecer como leigo. Mas eles não obedecem. Não obedecem e outra coisa, eles não percebem que a ascese, o início da vida espiritual, ela começa com a obediência. A obediência. Se a gente não consegue obedecer as mínimas ordens
de um superior, nossa vida espiritual não avança. Não avança, não tem jeito. Isso é claríssimo. Agora, as mesmas pessoas que não obedecem o padre nesse quesito, quer ter consolações de Deus, visões maravilhosas e proféticas, né? São os mesmos que saem correndo aí em qualquer lugar que Nossa Senhora apareça e que fala alguma coisa para elas. E são essas mesmas pessoas, né? É uma coisa lastimável mesmo, Ana Paula. A gente somos seres rebeldes por natureza, brasileiro principalmente, mas o ser humano de um modo geral, nós somos rebeldes. Rebeldes. E, enfim, o que dói é que nós estamos numa missa, né? A missa de sempre da igreja, a missa tridentina, e mesmo assim, comportando desse jeito, né? Não sendo mansos e humildes, né? Simplesmente desconhecendo as palavras, né, do padre. Encaixando o padre em alguma categoria que nos faça tranquilo, que nos dê tranquilidade para não ouvir o padre, né? O padre é muito chato, ele é muito rígido, ou até pior, né? Às vezes a gente ouve o padre falar e fala assim: não, mas isso ele está falando para os outros, para fulano, não para mim. Então é os outros que vão ter que obedecer o padre. Todas essas reações são possíveis da gente imaginar, né? São as reações humanas. A gente vê os outros fazendo as coisas, né? E fala assim: não, o padre está falando para os outros, eu não vou me preocupar com o que ele está falando, porque não é para mim, eu sou perfeito. E, professor? Diga, Márcio. A leitura da vida dos santos é exatamente uma forma, se a gente pudesse dar um título, né, para tudo isso, seria a imitação dos santos, né? Ou seja, usar as palavras deles para poder a gente perceber o que tem de errado, corrigir na vida, os exemplos deles, eles mostram que isso é possível, né? E o próprio Felipe estava falando aí da questão do jejum. Tinha uma época que eu estava divulgando até os estudos que provando, ao contrário do que a ciência diz, né, que o jejum, é claro, não pode ser uma coisa extrema, uma greve de fome, né? Mas, desculpa, o jejum, ele não só não faz mal, como inclusive ele pode ser usado como uma forma terapêutica até, de tão bom que faz. Ou seja, não precisa que a pessoa... Claro, a gente não vai fazer o jejum religioso pensando nisso, mas é que uma das coisas que mais afastam as pessoas do jejum é justamente não saber como é que ele funciona e os efeitos dele, né, no físico. E que a pessoa não precisa temer aquilo, porque o organismo ele passa por um momento de fraqueza por causa da baixa da glicemia do sangue, né? Mas que ele começa a funcionar depois de certas horas, parece que 10ª hora, vai depender do estado de glicemia ou de reserva lá de glicogênio da pessoa. Ele começa a consumir a gordura corporal. Então, em breve, a pessoa, tem gente que fica meio baqueada. No meu caso, eu fico só meio quieto, assim, meio parado. Tem gente que fica irritada. Graças a Deus, eu não fico no nível irritado. Mas perceber que aquilo ali é passageiro. Depois de algumas horas, aquilo começa a funcionar bem. E até o próprio Filipe falou, né? E o Santo Agostinho falava, com o corpo pesado por excesso de alimento, a alma consegue voar, né? Então, tem essa coisa. E às vezes dá para a pessoa fazer jejum durante vários dias. Claro, ele vai fazer o jejum do alimento, não vai deixar de consumir água, porque ele vai precisar de água. Inclusive, o consumo da água aumenta, às vezes chega a duplicar, tanto que faz falta. Bom, mas aí eu também gostei daquela parte que ele falou, que tem ali no livro, falando das comodidades, né? Ou seja, eliminar as comodidades. Né? Isso nós podemos fazer. Sim. Não no Palácio Episcopal, mas na casa da gente, né?
o nosso palácio episcopal seja a nossa casa. É. E dá para levar uma vida austera. Hoje em dia, o que o pessoal faz? Assim, um nível de frescura ionosférico. É cheio de bobaginhas gourmet, de degustações, cheio de confortos, de coisas macias, de roupas lindas. Ninguém, assim, se você falar, você pegar uma pessoa e falar alguma coisa assim, da certa austeridade, eu vou falar que eu vou dormir no chão frio, alguma coisa assim. As pessoas te olham como se você tivesse algum problema psiquiátrico. É. Seja porque você levou uma vida austera boa parte da sua vida, sem frescura, né? E tem gente que levou uma vida muito mais austera que você também, então para você que mais lá grandes coisas, mas pro moderno atual, moderno degenerado atual, né? Sonhos assim de bolso, vamos dizer assim, ou seja, cada qual tem sua modernidade degenerada segundo a sua capacidade, né? Olha para você assim, né? E é uma coisa básica que a pessoa tem que ter, porque se ela for muito amiga da comodidade, né, ela vai ser muito amiga dos inimigos do espírito, da carne, né, os impulsos, os gostos, né, que o corpo tem, né, que acabam levando lá principalmente assim para gula, para luxúria, para preguiça. A sensualidade, né, de modo geral. A sensualidade, exato, você resumiu bem. E daí a coisa vai chegando para outros pontos, né? Mas a questão da eliminação da comodidade excessiva, né? Pega um carro para ir na padaria. Da sofisticação excessiva, inclusive do paladar, né? Da coisa que você falou, né? As coisas gourmets. Que frescura, gente. Se o cara não tiver com pressa, a não ser que ele tenha algum problema físico, ele não possa andar ali 100, 200 metros na padaria. Claro que se a padaria tiver uns 5 quilômetros, ele não vai ter tempo bastante para isso, à disposição. Mas às vezes, em questão de poucos quarteirões, o cara monta no carro e vai para lá. Isso é comuníssimo na cidade grande, né? Pois está comuníssimo, né? Quando eu era pequeno, assim, eu tinha, às vezes, de andar 800 metros para ir e chegava carregado com um monte de coisa. E a coisa curiosa é porque na cidade grande tem tudo mais perto da sua casa do que tem numa cidade pequena. E na cidade grande você usa mais o carro. É uma coisa paradoxal. Para dizer incoerente. Né? Bom, mas o que eu tinha de dizer era isso, professor. Acho que tinha mais alguma coisinha. Não estava lembrando também. Porque às vezes a gente faz a leitura e fica remoendo aquilo nos períodos assim, livres do dia, embora ontem eu tivesse assim, sobrecarregado de serviço. É aquela questão da eudóxia lá e o totalitarismo, né? Como é que é tão parecido, né, com o totalitarismo aí do último século, né? Eles são funcionários bem pagos. No caso, eles não tinham pagamento, talvez, elevado, mas eles tinham participação no butim. Eles ganhavam dinheiro demais na conta. Nossa Senhora. Exatamente. O eutrópio, né? O eunuco eutrópio. Isso, o amiguinho de sexualidade neutralizada dela, né? E depois eu andei fazendo uma pesquisinha que ela também era, assim, tinha muitas amigas, né? Como dizem as patricinhas de hoje em dia. Sim. Amiguinhos de sexualidade neutralizada e tudo mais, muita vaidade, muito luxo. E justamente faz contraste com São João, que é um sinal de contradição, vamos dizer assim, seguindo essa... Não, para ela é um escândalo. São João foi um escândalo, nós vamos ver. Totalmente. Escândalo. E fica esse lembrete para todos nós. Nós temos, na verdade, que causar esse tipo de escândalo primeiro nós mesmos, né? Esse sinal de contradição aqui no nosso tempo, no nosso lugar. Todo mundo farrista, mas você não é. Todo mundo enche a cara, mas você não enche. Todo mundo liberal nos costumes conservadores na liturgia, ou não, né? Mas você tem que dar esse exemplo, esse apostolado de bom exemplo, mas começando não com essa intenção, mas para consertar a própria vida, né? Exatamente. É o que a Ana Paula sempre bate. A gente não tem que ficar revolucionando o mundo, não. A gente tem que revolucionar a nossa vida.
Nós temos que prestar conta do nosso mundo. Né? Agora, se isso afeta as pessoas no bom sentido, ótimo. Melhor. Uhum. Exato. É isso, obrigado. Obrigado você, Márcio. Muito bom, muito bom. Aqui o Felipe tá falando que lembrou do travesseiro de pena de ganso. Nós somos todos envolvidos com esse travesseirinho aí. Em todos os sentidos, né? Os 5 sentidos do nosso corpo, né? Porque o travesseiro de pena de ganso, ele é mais do tato, né? Mas nós somos envolvidos por... Os 5 sentidos nossos estão sempre envolvidos por uma luxúria, né? Por uma busca do luxo, do sofisticado, do moderno, é uma coisa impressionante, né? E hoje o mundo moderno nos oferece facilidades, né, para a gente saciar essa sensualidade, né? A gente precisa tomar muito cuidado mesmo com isso, né? Pois bem, mais alguma observação, algum comentário? Coraçãozinho da Juliana. Então tá bom. Muito obrigado. Deus lhes pague presença, paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.